Carlos Félix apresenta Agora Conversamos Nós. Vamos estar à conversa com o Cônsul-Geral de Portugal em Boston, Dr. João Pedro de Vasconcelos Fins do Lago. Bem-vindo, obrigado pela sua disponibilidade para conversarmos um pouco sobre os próximos projetos. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Muito bem, começo por perguntar-lhe quais são os serviços que mais procura tem no Consulado-Geral em Boston? As razões pelas quais a nossa comunidade visita mais o nosso consulado têm que ver com a sua vida cívica cotidiana. Portanto, são documentos, são os cartões de cidadão. A maior parte dos atos consulares que praticamos são os cartões de cidadão. Mas depois toda a espécie de documentação que é necessária no dia-a-dia e na relação com Portugal, desde os passaportes às procurações. É um número de atos consulares que está em permanente crescimento, digamos assim. E, portanto, é muito importante chegarmos à comunidade por todos os meios que temos. Porque quando digo as pessoas que visitam o consulado, são as que visitam fisicamente o consulado, assim como as pessoas que visitam o consulado através das ferramentas digitais que nós hoje temos e que eu quis valorizar no consulado. Foi um projeto que decidi desde o início melhorar a acessibilidade também através da internet, das marcações online. É toda uma comunidade, por vezes não fisicamente visível, muito mais vasta do que aquilo que se percebe, que nos visita para precisamente tratar de casos concretos, das suas vidas. E, portanto, é essa a missão de um consulado, é estar próximo dos portugueses e ajudá-los a resolver os seus problemas. Muito bem, quem pretende um documento ou renovar o cartão de cidadão ou passaporte e resida na área do consulado, tem de fazer marcação prévia? Ora, ainda bem que me pergunta isso, porque há muita gente que de facto tem essa ideia, que agora as coisas são mais limitadas. E, portanto, é verdade que existe um sistema de marcação online, que eu incentivo muito. Aliás, quando eu cheguei há cerca de um ano e pouco, esse sistema não estava ainda alargado. Eu decidi alargar a marcação online para todos os atos consulares e não apenas relativamente ao cartão de cidadão ou ao passaporte, a todos os atos consulares. Mas isto não quer dizer que só sejam atendidas as pessoas que têm marcação online. Vamos lá ver, a marcação online e o uso das novas tecnologias, das novas ferramentas informáticas é fundamental designadamente para as novas gerações. E nós temos de atender às novas gerações e temos de estar com elas e temos de ter capacidade de resposta. E, portanto, esse sistema foi implementado. Mas eu tenho perfeita consciência, desde o primeiro dia, que a comunidade portuguesa também tem uma camada sénior e gente com muita experiência e de muito trabalho, mas que não terá a mesma facilidade em aceder a ferramentas digitais e a marcações online como têm os seus filhos ou os seus netos. E, portanto, decidi que o atendimento, como se diz aqui, walk-in, é também aceite. Claro que, evidentemente, que à partida, e dependendo dos picos de trabalho e de atendimento, tem prioridade as pessoas que fizeram marcação online por uma hora certa. As pessoas que não têm marcação online não deixam de ser recebidas. Não é por isso que deixam de ser recebidas. Se eu fizesse isso, eu, além de mais, estaria a ser extremamente injusto e a excluir uma faixa etária muito importante da nossa comunidade. As pessoas são também atendidas. E são atendidas no próprio dia. As pessoas que chegam ao consulado, nós não lhe dizemos estamos muito cheios, está aqui muita gente, não tem marcação online, tenha paciência, volte cá no outro dia. Nós não fazemos isso. Muito bem. Por vezes ouvimos algumas queixas que apontam na demora, na prestação de serviços noutros consulados, ou referem à falta de pessoal. O consulado em Boston está bem preparado nestas áreas? Tem os recursos necessários? É uma pergunta que, no fundo, tem uma resposta de dois tipos. Uma delas é a resposta conhecida já hoje. Todo o aparelho do Estado, inclusivamente a rede externa do Estado, sofreu muito, como sofreram os portugueses, durante anos de crise. E, portanto, houve um empobrecer da estrutura logística do Estado e dos recursos humanos. E isso não se vai recuperar de um dia para o outro. Nós sofremos bastante com isso. Eu tenho apenas 6 funcionários no meu consulado. E sirvo uma comunidade que deve andar em torno das 100 mil pessoas. São 6 pessoas a servir uma comunidade de 100 mil. Está longe de ser algo que deixa um cônsul-geral satisfeito. Não deixa.
mesmo com recurso às novas tecnologias, mesmo tendo renovado parte da equipa, metade da minha equipa que está em Boston é jovem, muito jovem, e outra metade são funcionários com grande experiência, mas evidentemente que não são suficientes e fazemos, apesar de tudo, todos os possíveis, trabalhamos as horas que forem necessárias para atender toda a gente. Entendo que há outros postos ainda com mais razão de queixa do que o posto em Boston, e compreendo perfeitamente, é uma realidade difícil, mas sobre a questão de a qual consulado ir, e se há um consulado que tem prazos mais curtos, outro consulado que trata de um assunto mais depressa, eu trago hoje aqui uma notícia que eu acho que é importante para a nossa comunidade. A regra que existiu até agora da jurisdição, isto é, o consulado de Boston só cobre determinada área. Se a pessoa reside numa outra área, tem de ir ao consulado de New Bedford ou tem de ir a Providence. Vai haver uma flexibilização dessa regra, no sentido de aproximar a administração dos utentes e de servir os seus interesses. Portanto, vai poder optar a isso? Exatamente, torna-se flexível em função das necessidades das pessoas, das reais necessidades das pessoas. Isso é particularmente importante em países como os Estados Unidos, de grande extensão geográfica e em que as comunidades estão muito espalhadas e, portanto, é no interesse das pessoas terem o seu cartão de cidadão resolvido, a sua procuração feita e não terem de se deslocar, enfim, às vezes distâncias enormes, quando podem ter ali um outro consulado mais perto. E, portanto, em abono do serviço que devemos prestar à comunidade, essa regra vai ser flexibilizada. Muito bem. Em relação aos projetos para o futuro por parte do Consulado, o que é que está em preparação neste momento, para um futuro próximo? Eu gostava, ainda bem que me pergunta, porque é com muito gosto que eu gostaria de falar desses projetos e talvez destacar um ou dois que eu considero muito importantes. Um deles tem que ver com toda a dimensão cultural da nossa comunidade. A nossa comunidade na área onde eu estou, na área de Boston, na grande jurisdição, aliás, que Boston tem, acolhe, na última década e meia, acolhe um evento de enormíssima importância que é o Boston Portuguese Festival. E ao longo de 15 anos, o consulado e os meus colegas que me antecederam, com particular destaque para a embaixadora Manuela Bairros, que foi absolutamente o pilar nesta iniciativa, os cônsulos tinham uma iniciativa muito grande, tinham até algum controlo sobre o Boston Portuguese Festival. Isso foi muito importante nos anos de nascença deste festival, que foi crescendo de boa maneira e se foi agigantando ao ponto de ter a participação que teve há 2 anos atrás. Todos recordarão, com a presença do Sr. Presidente da República, com a presença do Sr. Primeiro-Ministro. Não foi por acaso, foi porque precisamente aquele é um dos espelhos culturais mais importantes da comunidade portuguesa. E eu entendi que a dimensão era tal que extravasava de longe o consulado e não me parecia que fosse legítimo que uma iniciativa deste género ficasse fechada nas mãos da administração pública e não fosse devolvida às suas raízes, devolvida à sociedade civil. O Boston Portuguese Festival, com todo o brilho que tem, continua a ter e ainda há de ter mais no futuro, assim espero, tem de pertencer à sociedade civil e esse foi o primeiro grande objetivo, foi neste evento cultural da maior dimensão dar a César o que é de César. E está a correr muito bem. Isso, por outro lado, abriu espaço para o consulado se lançar noutras áreas da cultura. E, portanto, para o próximo ano nós vamos ter aquela que é, provavelmente, a artista plástica viva portuguesa mais importante em Portugal, como em todo o mundo, que é a Joana Vasconcelos. A Joana Vasconcelos é uma artista de primeira água, de altíssima craveira, de obra reconhecida, que já expôs, aliás, nos Estados Unidos, em sítios muito importantes, entre eles o Solomon Guggenheim em Nova Iorque e vários outros sítios. Mas irá ter a sua primeira exposição a solo
no próximo ano em Boston. E a exposição vai abrir no dia 22 de fevereiro e vai estar até ao dia 2 de agosto. Porque é que eu considero que isto é importante, para além do grande nome e da importância artística da Joana Vasconcelos? É muito importante porque isto reflete, em termos culturais, aquilo que há de melhor entre os portugueses e aquilo que precisa de ser descoberto pelas nossas comunidades e também pela sociedade que acolhe as nossas comunidades. E que muitas vezes ainda há esse sentimento de olharem para as comunidades de imigrantes, e aqui não me refiro apenas à nossa, me refiro às comunidades de imigrantes de um modo geral como conceito, olharem vendo que são pessoas que têm vidas difíceis e que portanto, a parte cultural poderá não ser a primeira prioridade. Ora, precisamente esta exposição visa suprir um pouco esse desconhecimento e colocar Portugal no lugar que merece e dar aos portugueses aqui o melhor que há e aquilo que eles merecem também. Esse vai ser um projeto muito importante na área cultural. Eu destacaria, numa área política e social, uma outra meta, um outro objetivo muito importante, e que não é um objetivo próprio só do consulado, é dos portugueses como todos, como comunidade aqui nos Estados Unidos. Tem que ver com o censo de população que se vai realizar aqui nos Estados Unidos no próximo ano. E há uma campanha, aliás, a correr, organizada pela Palcos, que é uma organização portuguesa, no sentido de sensibilizar todos os portugueses e luso-descendentes para participarem no censo e para, na rubrica onde está a etnia, raça, etnia, assinalarem a sua descendência portuguesa. Porque é que eu acho que isto é tão importante? Porque é que me empenho nisto? Porque para usar uma palavra que todos conhecem, é uma maneira de empower, é um empowerment da nossa comunidade, que é muito importante. Assinalar a luso-descendência num inquérito desta importância dá visibilidade à nossa comunidade e dá voz à nossa comunidade. E é dessa visibilidade e dessa voz que se faz a força da comunidade que temos. E tem aspectos práticos importantes, muito importantes. Nós temos de ter consciência que é na base do que resultar deste censo que se vão, por exemplo, distribuir e redistribuir importantes fundos federais. Nós estamos a falar de cerca de 675 bilhões de fundos federais que vão ser alocados a estas comunidades. Mas é preciso que elas se assinalem como tal neste censo. Em que é que isto se reflete? Reflete-se em investimentos em hospitais, em escolas, em infraestruturas, em obras públicas, em programas absolutamente vitais. Portanto, há aqui um retorno. Há um retorno material, como há um retorno social, como há um retorno político. É da maior importância. Só ocorre cada 10 anos. E, portanto, é o momento de agarrarmos esta oportunidade, sairmos do nosso conforto, digamos assim, se para tanto for necessário, e participarmos e respondermos, levantarmos o braço bem alto e a voz e dizermos que estamos presentes. Este é, portanto, um objetivo importante. Um outro objetivo tem que ver com aquilo que nós nos habituámos a designar por diplomacia económica. A nossa comunidade tem um tecido empresarial importante, que se mede a várias escalas, desde microempresas até grandes empresas. Somos uma comunidade estabelecida neste país há muitas décadas, há séculos até, com muitas gerações, e, portanto, muito enraizada e integrada também do ponto de vista da indústria e do comércio. E é preciso fazer a ponte entre Portugal e as nossas comunidades no estrangeiro. É preciso criar sinergias. Há esse conhecimento em Portugal? Há cada vez mais. Há, até porque é recente, tem 4 anos, mas foram criadas iniciativas precisamente no sentido de fazer essa ponte. E uma delas está aí à porta, vai acontecer já na sua 4ª edição em dezembro, do dia 12 a 14 de dezembro, em Viseu, que é o encontro de investidores da diáspora.
é muito importante. Vão estar representados vários países, os Estados Unidos, vários países onde nós temos imigração importante, os Estados Unidos, o Brasil, a África do Sul, uma série deles, e é uma iniciativa que serve para despertar a consciência em Portugal para o valor acrescentado que tem o tecido empresarial português das comunidades e, ao mesmo tempo, pela troca de informação e pela partilha, pelo conhecimento mútuo, permitir ao tecido empresarial das comunidades uma intervenção mais ativa também no nosso próprio mercado em Portugal. Portanto, nos dois sentidos. Nos dois sentidos. Creio que se tem feito relativamente pouco, se fez relativamente pouco no passado, e nos últimos anos temos virado a página com sucesso. E eu queria ajudar a virar essa página ainda com mais sucesso no próximo ano, dinamizando precisamente esta troca, aproveitando estes eventos e, portanto, aproveito neste momento a apelar aqui aos nossos empresários de todos os ramos e de todas as dimensões para participarem. Muito bem. Eu, de uma forma ou de outra, está um pouco ligada a essa sua intervenção. Sente que a população portuguesa que reside na área consular ou na sua área consular tem uma participação ativa no futuro de Portugal, ou seja, vota, manifesta-se de uma forma ou de outra, ou está um pouco afastada dessa mesma participação? Eu diria que a tendência é muito positiva. Vota cada vez mais, mas temos de ter consciência que, obviamente, ainda há uma certa separação, há um gap que é preciso preencher e que se tem vindo a preencher. Para isso contribuem muito entidades como a vossa rádio, como a rádio que chega à casa de todos os portugueses, como contribuem as novas tecnologias, a facilidade com que se acede à informação. Isso obviamente que vai aproximando também politicamente as comunidades do país de origem. Mas obviamente que é preciso fazer sempre mais. Houve uma alteração, como todos sabem, nas regras do recenseamento e, portanto, houve um aumento exponencial dos eleitores registados. Nós tivemos umas eleições muito recentemente, como sabem, para a Assembleia da República. As últimas tinham sido em 2016. E só para dar uma ideia de que, efetivamente, se abrem portas a uma participação política cada vez maior, em 2016 nós tínhamos 642 eleitores registados em Boston. Para as eleições de maio passado, nós tínhamos 5.529 eleitores. E houve uma participação muito maior nas eleições. Portanto, vai-se diminuindo um certo déficit democrático que a distância geográfica causa. Acho que é uma tendência positiva, é uma tendência que eu vou encorajar. Nós temos eleições muito importantes para o próximo ano, que são eleições para a Presidência da República, e eu alerto desde já todos os nossos eleitores que vivem aqui, que, ao contrário das eleições para a Assembleia da República, onde foi possível o voto por correspondência, as eleições para a Presidência da República são presenciais. E eu apelo, sei que o momento ainda é cedo, estamos numa quadra natalícia, mas eu aproveito desde já, apenas como para memória, lembrar que é importante participar na vida do país. O país espera pelo voto dos que aqui estão, espera sobretudo pela vontade, porque quem aqui está indique que vontade é que tem para o destino político do país. E esse voto irá ser, portanto, como eu dizia, presencial. Por outro lado, a participação política das comunidades não é apenas a participação política na nossa vida nacional, que tão importante que é, mas é também a participação política na vida do país de acolhimento. E eu tenho vindo a aprender no último ano, desde que cá cheguei, com imenso gosto e com imensa satisfação, da penetração política que a nossa comunidade tem ao nível estadual e ao nível federal. Nós somos uma comunidade cada vez mais prestigiada e também com influência acrescida no plano político, que tão importante é para nós. Está muito bem integrada também. Muito bem integrada. A prova disso, um dos cartões de visita, a prova dos 9 disso, é a quantidade de eleitos portugueses e luso-descendentes que nós temos neste estado de Massachusetts, como noutros estados e até ao nível federal, portanto, Washington. Isto denota um grau de
avanço, de conhecimento político e de commitment político dos nossos portugueses, não só para com Portugal, mas também para com o país onde estão e no qual querem participar também na sua governação. É um dado muito positivo. É verdade. E estamos cada vez mais próximos do fim da nossa conversa, mas eu deixo-lhe os microfones da rádio à sua disposição para algo mais que queira acrescentar. Muito obrigado. Há talvez uma coisa que eu gostava muito de dizer muito rapidamente. Eu tenho uma grande estima, um grande apreço pelo movimento associativo. Acho que é dos modos de expressão mais genuínos, mais importantes da comunidade portuguesa. Digo isto do coração, sendo eu mesmo filho de imigrantes e sobrinho neto e primo de imigrantes, sei bem o conforto que traz para as comunidades portuguesas ter um clube onde se possa reunir, ter um jogo de futebol em que possa participar com outros portugueses, ou ter uma conferência de literatura, ou o que seja, que reúna aquilo que é um sentimento de Portugalidade. Portanto, e é nesta um ponto de união, um ponto de união, de comunhão, um ponto de força, porque a reunião traz a força e a comunidade portuguesa sente força nesses momentos. E sente-se otimista, e é muito importante. É muito importante também porque o movimento associativo serve também para passar testemunho daquilo que são as nossas tradições, ensinar aos mais pequeninos, às novas gerações. Esta é uma área dos Estados Unidos muito rica nessa. Muito riquíssima mesmo, eu diria. São centenas as associações de todo o tipo, com toda a vocação, de todas as idades. Temos instituições centenárias importantes, sei lá, ocorre-me assim de repente o Clube Português de Hudson, mais do que centenário neste momento, e outras pequeninas, mas igualmente importantes no tecido social da nossa comunidade. Ora, existem apoios para o movimento associativo. Estou a falar de apoios financeiros que o Estado português dá ao movimento associativo. E há um prazo que vai terminar agora pelo Natal, termina exatamente no dia 31 de dezembro de todos os anos, deste ano. Portanto, estamos a chegar ao fim do prazo para apresentar projetos, as associações, os clubes, os grêmios, apresentarem projetos para serem financiados. E, portanto, aproveito nestes últimos instantes de rádio para recordar que o prazo se está a esgotar e que eu acho do maior interesse que essas associações possam apresentar os seus projetos concretos para eu poder validar e enviar para Lisboa para poderem ser aprovados. Como é que o podem fazer? Dirigem-se ao consulado? Enviam um projeto para o consulado, um projeto devidamente explicado, orçamentado, o que é que pretendem fazer, se é um concerto, se é um projeto de construir alguma coisa, de apoio às comunidades, se são reuniões das comunidades, se tem uma vertente desportiva, o que seja, que apresentem esses projetos até ao fim do ano. É gratificante poder conceder esses apoios, porque sabemos que os estamos a dar precisamente a pessoas que estão grassroots, em contacto com grassroots o mais possível, e precisam desses apoios. Muito bem, Sr. Doutor, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. Ora, eu é que agradeço a oportunidade que me deram e neste momento tão especial me poder dirigir a todos os portugueses. Não haveria melhor veículo do que este, entrar assim, quase sem licença, em casa dos portugueses, para deixar a todos um grande e muito fraterno abraço. Muito obrigado. Obrigado. Carlos Félix apresentou Agora Conversamos Nós. Esta entrevista está disponível em wjft.com.